Você acha que função DAX é algo complicado? Então eu estou aqui para provar para você que não é. E quero fazer uma analogia muito rápida com vocês, levando o Power BI à feira. E eu quero que vocês entendam como que seria a consulta do Power BI fazendo uma feira. Beleza? Muito bem. Então eu quero que primeiro vocês entendam o que é uma tabela dessa feira, né? Porque a gente vai fazer uma consulta, a gente vai fazer cálculos, a gente vai pegar informações de uma tabela. E qual seria então a nossa tabela? Em uma feira, a nossa tabela é uma tabela que tem frutas, tem verduras, certo? E tem todo tipo de fruta e verdura. Tem verduras e frutas vermelhas, verdes, amarelas, né? Então eu tenho tipos, tenho categorias, tenho peso, eu tenho uma série de informação relacionada a cada fruta e verdura. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre as consultas, eu quero que vocês entendam uma lógica que é muito importante para quem está aprendendo funções DAX. E vamos lá, um passinho atrás. E para quem não sabe o que é DAX, DAX é a linguagem utilizada pelo Power BI para fazer os nossos cálculos e as nossas consultas. Feito? Agora que a gente já sabe disso, vamos entender um pouco sobre quais são os tipos de funções. Eu dividi aqui em duas para simplificar o entendimento para vocês. Então percebam que eu tenho aqui as funções de tabela, as funções de tabelas / listas, porque dependendo da função pode ser que mude, ele traga ou uma tabela ou uma lista. Ok. Eu também tenho as funções escalares. As funções escalares são as funções que me trazem números, resultados, uma informação final. E por que a gente precisa entender as duas coisas? Quem começa a trabalhar com o Power BI acaba tendo um pouquinho de dificuldade nesse sentido, de entender o porquê que uma função pode ser usada em uma medida e o porquê que uma outra função não pode ser usada em uma medida. É porque uma função de tabela, ela até pode ser usada em uma medida, e ela é até muito usada, porém ela precisa de uma função escalar para poder fechar, encapsular essa informação e transformar isso em um dado apenas, para que aí sim a medida consiga jogar lá para o nosso visual, seja um gráfico, seja uma tabela, seja um rótulo, enfim. Deu para entender a lógica? A tabela, ela vai sempre existir, só que para uma medida nós vamos usar uma função escalar para poder encapsular esse cara aqui, agrupar, agregar e poder colocar a informação lá na nossa tabela. Bom, quais são as funções simples aqui, né? De tabela e também escalares. As funções de tabela tenho aqui filter, vary, all, add columns e summarize. Essas são funções de tabela muito utilizadas para quem trabalha com o Power BI. E as funções escalares? As funções escalares, uma parte delas são chamadas de funções agregadoras, né? Funções agregadoras por quê? Vamos pensar. Ela vai agregar a informação para mim. Eu quero somar o dado, eu quero fazer a média desse dado, eu quero verificar dessa coluna qual o maior valor, qual o menor valor. Então ela vai agregar a informação. Mas nem toda função escalar é uma função agregadora. Existem algumas funções que trazem apenas uma informação. Por exemplo, a função now, né, que me traz a data e a hora. Ela é uma função escalar, mas ela não é uma função agregadora. Então existem dois tipos aí dentro. Mas o importante que você entenda é que as funções de tabela retornam uma tabela, de fato. E as funções escalares retornam um valor. Em uma medida, a minha função final não pode ser uma função de tabela. Precisa ser uma função escalar. E dentro da função escalar, eu posso ter uma função de tabela. Parece confuso, sim? Mas não é não. Eu vou explicar agora e vou simplificar esse negócio para vocês. Vamos tentar agora fazer uma analogia para tentar entender melhor como que esse negócio funciona. Eu trouxe como primeiro exemplo a função filter. Aqui na função filter, percebam, eu preciso de uma tabela e preciso de uma regra de filtro. Para simplificar, vamos entender como uma regra de filtro, beleza? Percebam que à esquerda da nossa tela, nós temos a nossa tabela que representa a nossa feira. Então o Power BI chegou na feira e viu a feira completinha. Está lá, todas as frutas, todas as verduras repetidas e tudo mais. Está aqui. E agora eu quero aplicar um filtro nessa tabela porque eu tenho um objetivo. Cheguei lá e quero comprar pimentão. E quando eu vou comprar pimentão, como que eu faço essa consulta? Vejam, eu preciso na função filter passar uma tabela. E qual é a minha tabela? A tabela feira. Eu estou dizendo para a função filter. Pega essa tabela e agora eu vou aplicar a regra, que é o quê? O nome da fruta ou da verdura ser igual a pimentão. Entenderam a lógica? Percebam. Primeiro eu passo uma tabela e digo, dessa tabela eu quero apenas o que for pimentão. Se a gente fosse remeter isso ao Excel, é como se eu estivesse aplicando um filtro. Eu tenho a mesma tabela, mas eu estou aplicando um filtro. E aí o que ela vai me retornar? Do lado direito, eu tenho a minha tabela, onde ele me traz pimentão vermelho e verde. E se eu quisesse passar mais de um filtro? Aí entram novos caracteres. Vamos lá. Eu quero agora
Nessa mesma tabela feira, percebam, eu estou usando a função filter, e na função filter o primeiro parâmetro, tabela. Passei a tabela. Pega da minha tabela feira. Ok, pega o quê? Pega o que o nome for igual a pimentão e aí percebam que o E ele é representado por 2 E comerciais. E logo na sequência eu posso passar a minha segunda regra, que é o quê? Que é a cor ser igual a vermelho. Passando as duas regras, ele vai no primeiro parâmetro, que é a minha tabela, ele vai aplicar 2 filtros. E assim eu fico apenas com os pimentões vermelhos. Próximo passo. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa função. Da mesma forma que eu passei um parâmetro E, da mesma forma que eu disse que eu quero que ele respeite 2 regras, 2 condições ao mesmo tempo, eu posso mudar esse E para OU. E o OU ele é representado pelo pipe. O pipe é aquele que fica lá no nosso teclado, do lado, aquele, alguns chamam de palitinho, né? O que fica do lado do shift. Coloco 2 e aqueles 2 pipes, eles representam para mim um OU. E agora eu passo 2 regras. Só que nessas 2 regras, percebam, na minha tabela feira, eu disse para ele que eu quero tudo em que o nome for igual a brócolis ou o nome for igual a abobrinha. E aí o resultado, a minha tabelinha do lado, com brócolis e abobrinha. Concordo que essa abobrinha está bem feia. Está até parecendo um pepino. Mas tudo bem, vamos considerar que é uma abobrinha. Beleza? Percebam que da minha tabela gigante, eu tenho agora uma pequena tabela. E eu consigo chegar a informações filtradas. Esse é o objetivo. Posso usar E, posso usar OU e posso até usar o IN, que a gente vai ver em um outro momento, não agora. Seguindo a sequência, nós temos agora as funções escalares, porque nos exemplos anteriores ele retornava uma tabela, mas eu não quero que ele retorne uma tabela. Se eu vou usar esse cara em um gráfico, em uma tabela, em um visual qualquer, eu não posso ter uma tabela. Eu não consigo jogar uma função, que é uma tabela, dentro de um visual. O que eu preciso então? Eu preciso agora fechar, encapsular essa informação. Eu preciso chegar até o cálculo que eu de fato preciso. Então, percebam que agora eu trouxe a função calculate, que é uma função muito utilizada dentro do Power BI. E essa função, esse encapsulamento, ela faz isso muito bem. E percebam que ela é dividida em 2 partes. Eu tenho aqui cálculo e tenho o filtro. Esses 2 parâmetros me permitem definir muito bem que tipo de cálculo eu quero fazer e onde eu quero fazer. E aí entra o quê? Na segunda parte, entra a função filter, que a gente viu agora há pouco. A função filter, ela será a tabela do meu cálculo. Porque vamos pensar um pouquinho. A função calculate, eu estou dizendo para ela ali, como cálculo, ela vai fazer uma contagem. Eu quero um count. Eu quero um count do quê? Eu quero fazer a contagem de frutas que eu tenho dentro da minha tabela. E aí, só para exemplificar, eu escolhi a coluna fruta, mas eu poderia usar qualquer outra coluna. Por quê? Porque o que vai determinar, de fato, o filtro que ele vai aplicar é o quê? É o parâmetro seguinte, é o parâmetro filtro. Esse cara é que vai determinar sobre qual base, sobre qual tabela esse cálculo será feito. Então imagina o seguinte, a função filter, como a gente já sabe, ela vai o quê? Filtrar. E quando ela filtra o dado lá na calculate, imagina que ela já mandou para a expressão apenas a parte da informação que nós queremos. E aí naquela pequena parte que nós filtramos, nesse caso, que o tipo seja igual à fruta, então vejam, ele está pegando apenas as frutas e ele vai fazer a contagem, certo? Trazendo para o nosso exemplo de tela, vejam, a minha tabela aqui era gigante, tinham frutas e verduras, agora passou pelo filtro, ficou uma tabela apenas de frutas, só que eu não quero a tabela como resposta. Eu quero então que a Calculate calcule para mim quantas frutas eu tenho dentro dessa tabela. E aqui eu tenho frutas que são repetidas. Eu tenho maçã repetida, eu tenho uva repetida, e ok, eu não pedi uma contagem distinta, eu pedi uma contagem, e ele está trazendo para mim, ok? É isso que eu pedi na minha expressão. Filtra, traz apenas frutas e faz uma contagem. Se eu tenho linhas repetidas, ele vai contar as minhas linhas repetidas. Agora a gente vai avançar essa brincadeira e a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer agora uma contagem distinta. Eu quero agora saber das frutas, desse mesmo grupo frutas, eu quero saber quantos diferentes eu tenho. E aí, o que a gente muda aqui? Percebam, a única coisa que mudou foi que na frente do meu count eu acrescentei o distinct. E aí eu mudei a função, né? Não foi apenas acrescentar o distinct, mas eu mudei a função count para distinct count. E aí ele faz uma contagem distinta do campo fruta, que foi o que eu escolhi, aplicando o filtro somente fruta. Certo? Então ele pegou somente as frutas, e dessas frutas, o que eu tinha lá repetido, tinha maçã repetida, tinha laranja repetida, o que ele fez?
trouxe apenas um de cada. E assim, trazendo para a nossa tela, tem uma tabela gigante, resumi essa tabela em uma tabela menor, trazendo apenas as frutas. E por último, eu pedi para a função calculate, que vai fazer esse encapsulamento da minha tabela, vai fazer o fechamento, a agregação final, e me trouxe o que aqui? Me trouxe o número 10. Significa que eu tenho, então, 10 frutas diferentes na minha tabela da feira. Tá dando para entender tudo que a gente está fazendo? Bom, eu falei e eu sequer me apresentei. Meu nome é Darlan e tenho esse canal para compartilhar conhecimento com vocês. Hoje estamos falando de DAX, para simplificar e tentar fazer você que está trabalhando com o Power BI agora, que está iniciando esse trabalho, que já me seguia, usava o Excel e que agora quer começar a trabalhar com o Power BI, eu quero simplificar tudo isso para vocês. Beleza? Tá gostando do vídeo? Tá curtindo? Deixe seu comentário e segue nosso canal, beleza? Continuando para a nossa aula, eu tenho agora uma outra função que é a função distint. Na função distint, percebam, eu tenho uma tabela gigante e a função distint, ela por si só, ela já é uma função de tabela. Então ela já me retorna uma tabela com todas as frutas e verduras que eu tenho na minha tabela da feira. Então qual é o objetivo aqui? Essa função é uma função que me retorna uma lista de registros únicos, onde nós podemos usar para criar outras funções um pouco mais avançadas que a gente vai ver um pouco mais à frente. Vamos agora colocar um pouquinho a mão na massa? Percebam que até agora eu falei de Power BI, falei de DAX e até o momento eu sequer abri o Power BI e sequer toquei em DAX. Então, para facilitar a vida de todos vocês, o que eu fiz? Deixei um arquivo pronto, tá aqui no link, é só baixar esse arquivo e esse arquivo já vai ter uma tabela para simular essa situação. Uma tabela que simula uma feira e que a gente consegue fazer algumas consultas para que quem não está acostumado a usar Power BI, quem não está acostumado a usar DAX, possa começar a criar os seus cálculos. Eu vou agora abrir a minha e quem quiser me acompanhar pode abrir também a sua, só baixar aqui do comentário. Esse arquivo é o arquivo que já está disponível para vocês. O que eu fiz? Para que vocês não tenham que ficar mexendo com query nesse momento, porque o nosso objetivo aqui é focar em DAX, eu deixei o arquivo pronto. A tabela ela já foi colocada, a tabela ela já foi colocada dentro do Power BI, não precisa fazer carga, nada, né? Eu fui aqui em página inicial, inserir, e aqui eu já inseri uma tabelinha para a gente poder brincar, beleza? Bom, para vocês entenderem, até para quem não mexe muito com o Power BI, aqui do lado esquerdo eu tenho o meu visual, então eu tenho a minha tela onde eu vou montando os meus gráficos, as minhas tabelas, os meus rótulos, filtros e tudo mais, e logo abaixo eu tenho o botão que é uma tabela, e essa tabela é que eu quero mostrar para vocês. Essa tabela foi a tabela carregada, tá? Então só para que vocês entendam, isso aqui já chegou pronto para vocês. O que a gente vai fazer agora é aplicar filtro sobre esse cara aqui. Então, por exemplo, eu quero aplicar um filtro para saber quais são as minhas frutas com cor verde, quais são as minhas frutas com tipo tropical, né? Ou fazer consulta também pelo nome da fruta, beleza? Se eu vou fazer uma medida, vamos lá, nos exemplos que eu passei para vocês, eu fui lá percebam que eu cliquei lá em DAX, né? Em DAX aqui eu consigo criar as minhas consultas de tabela para que vocês vejam, beleza? Então agora eu vou começar com a função filter. A função filter, repetindo aquilo que eu comentei lá no exemplo, tabela e regra de filtro, que aqui ele chama de expressão de filtro, né? Mesma coisa. Então a minha tabela é a tabela feira. Então vou começar a digitar, apareceu a feira, vírgula, e agora eu vou executar o meu filtro, né? Nessa tabela feira eu quero somente quem tem cor igual a laranja ou vermelho. Deixa eu ver. Digitei vermelho. Eu tenho aqui os meus dois parâmetros, a tabela e a minha expressão de filtro, a minha regra. Quando eu mando executar, ele aplica o meu filtro e aqui eu tenho uma só. Nossa, que triste. E verde, vamos ver. Opa, verde eu tenho várias, certo? Então ele me traz aqui tudo que compõe a minha tabela, aplicando a regra que eu acabei de executar. Bom, e como que eu faço esse encapsulamento, né? Porque eu falei para vocês que a função calculate ela vai transformar isso aqui num número, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma contagem. Eu aqui olhando, eu já sei que essa tabela tem 12 linhas. Então, se eu criar um cálculo, vamos lá no visual. Cliquei no visual e agora eu vou criar uma medida, tá? Essa medida eu vou criar aqui na minha tabela feira, mas não é uma boa prática, tá? Para quem está começando, trabalhando com esse meu exemplo, pode até fazer assim, mas não é uma boa prática. Eu posso até gravar um vídeo sobre boas práticas na hora de trabalhar com o Power BI. Se você quer um vídeo de boas práticas, coloca aqui embaixo para que eu possa gravar.
tá? Aqui eu vou clicar com o botão direito e vou inserir uma medida. Para quem não sabe, é como se eu criasse um cálculo. Pensa na medida como um cálculo. Então, quando eu digo aqui, ó, nova medida, eu estou dizendo novo cálculo. Qual é a estrutura da medida, né? A medida ela tem o nome dela, que vem antes do igual, e no meu caso será quantidade. Eu botei quantidade fruta verde, beleza? E agora, olha o que acontece. Se eu fizer a função filter aqui, eu vou chamar a tabela, que é a tabela feira, vírgula. Eu estou aqui fazendo um processo que a gente chama de edentar, tá? Eu poderia fazer do lado? Eu poderia, tá? É porque é um hábito que a gente vai pegando e aí diz respeito também às boas práticas, tá bom? Que eu vou fazendo uma linha só, não tem problema, tá? Filter, chamei a tabela e a minha expressão de filtro é que a cor seja igual a verde. Beleza, tá aqui. E o que eu quero mostrar para vocês? Eu falei que uma função de tabela ela não pode ser colocada numa medida, não pode ser colocada num cálculo. E vejam, quando eu der um Enter, ele vai me retornar um erro. Ele vai me dizer que a minha expressão ela me retorna várias colunas e ele não pode ter isso. Eu preciso agora encapsular esse cara. Vamos imaginar, eu quero colocar esse cara aqui para dentro de um cálculo. Para isso, eu vou usar a função calculate. Existem outras, mas eu vou usar a função calculate. Abrir a calculate e eu vou dar vírgula. Para que eu dei vírgula aqui? Porque eu quero jogar esse cara no meu parâmetro de tabela. Lembram que a função calculate ela tem dois parâmetros? Ela tem, ó, vou até abrir aqui, ela tem a expressão, ela tem o cálculo, né? E ela tem o filtro. Aqui aparece filtro 1, porque eu posso colocar 2, 3, 4, assim por diante. Aqui será o nosso primeiro. E qual será o nosso filtro? Está aqui, está definido pela função filter. O que ele está fazendo inicialmente? Ele vai lá na nossa tabela feira e filtra todas as frutas e verduras verdes. É isso que ele está fazendo. Então, o meu cálculo que eu vou colocar aqui na frente, que é a função count, ele está fazendo sobre essa base já filtrada, somente sobre a base verde. Vejam que eu vou digitar aqui. Eu vou colocar o campo fruta, não tem problema. Ó, faça uma contagem no campo fruta. O campo fruta é o campo do nome, né? Ele poderia ser trocado por nome, mas enfim, isso é o de menos. Então, ele está fazendo uma contagem nesse campo. Eu vou dar um Enter, ele vai fechar, vejam, ele encapsulou o meu cálculo, agora ele transformou a minha tabela em um cálculo de verdade. Eu optei por fazer uma contagem, mas eu poderia fazer uma soma, uma média, um maior valor, um menor valor, enfim, optei por fazer uma contagem. Como que eu vejo isso agora? Esse cara está aqui, do meu lado aqui, né? Vejam, ele aparece como uma calculadorazinha, toda a medida aparece como uma calculadora, tá? Eu vou pegar esse cara e vou arrastar para o meu visual aqui, para a minha tela. E aí ele faz o quê? Ele me traz um gráfico, que eu posso modificar aqui, tá? A gente pode também fazer uma aula sobre esses visuais, que é bem interessante, tá? E aí eu vou pedir novamente, coloca aqui no comentário para saber o que vocês mais querem, né? Eu vou trocar esse cara por um rótulo, um cartão, beleza? E aí ele vai trazer o número 12. Ok, eu tenho o número 12, porque eu apliquei um filtro somente para frutas verdes. E se eu mudar esse cara e eu tirar esse filtro? Ó, vejam, eu vou tirar o filtro. Porque o parâmetro filter na função calculate, ele não é obrigatório. Eu vou dar um Ctrl X aqui, tá? E deixei a função calculate só fazendo contagem da base inteira. Eu vou dar um Enter e ele vai me retornar o mesmo cálculo, porém da base inteira. Quando eu aplico o meu filtro, reduzindo a minha base somente para verde, esse cálculo vira 12, certo? É isso que eu quero que vocês entendam. Esse cálculo que eu peço primeiro, ele será feito sobre a tabela que eu passo depois. E é assim que eu aplico os meus filtros de forma simples, usando o DAX no Power BI. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula. Eu espero que tenha clareado as ideias para quem está começando a trabalhar com o Power BI. E se você curtiu esse vídeo, se você está curtindo as nossas aulas do canal, convido vocês a nos seguirem, a se inscreverem no canal e também deixe seu like para o YouTube saber que esse conteúdo é um conteúdo legal para quem tem esse perfil e para que ele possa mostrar esse vídeo para outras pessoas. Feito? Eu fico por aqui. Um forte abraço e nós nos encontramos na nossa próxima aula.